Alexandre, acabou o casamento. Ok, mas precisa acabar o respeito também, né? É o que vamos trazer para o nosso mundo real. Ok, que lá entre eles tem muito dinheiro envolvido, mas trazendo para a nossa realidade. Como é que a gente faz para não deixar acabar o respeito? Acaba o casamento e não necessariamente precisa acabar o respeito. Você repara bem que quando não tem o respeito no momento da separação do divórcio, é porque, na verdade, esse respeito já deve ter sido desfeito e destruído bem antes. Desde pequenos gestos que não foram dialogados, conversados, que não foram resolvidos, e isso foi se acumulando, essa falta de diálogo, esses momentos de tensão do casal, esses momentos de desacordo, né? Até porque a própria palavra acordo significa coração. Desacordo é quando o coração se afasta, vamos dizer assim. Então, isso é algo que se cultiva com o tempo, o desrespeito, infelizmente. O que conecta as pessoas, muitas vezes a gente fala assim que é o amor. Mas tem outra coisa que também conecta as pessoas, que é o ódio. E quando você odeia alguém, você continua ligada nessa pessoa. Ela, inclusive, tira o seu sono. Então, esse é um grande problema. Nos relacionamentos, inclusive, é comum você odiar a pessoa porque ama. E você, às vezes, não sabe como lidar ainda com isso. Você, inclusive, começa a odiar a pessoa porque, de alguma forma, ela te traz memórias boas, mas não dá para ficar mais junto. Então, é uma série de coisas que você vai vivendo que vão te fazendo sofrer e você não está sabendo muitas vezes lidar. É muito comum que a gente achar que amor, coisas boas de um lado, ódio, coisas ruins de outro, mas não é assim que funciona. Tanto que existe uma expressão que um pensador chamado Lacan usa, que eu acho muito bacana, que ele diz que nós vivemos amódio. Você odeia quem ama e você ama quem odeia. Então, esse desrespeito é porque algo já foi cultivado nesse sentido, cultivado no sentido ruim da expressão, de não haver um diálogo e acaba que expondo um ao outro, porque o casal ele tem a intimidade, ele tem a cena do casal. Quando o casal leva essa cena para além do casal, que não resolve entre eles, a gente chama de obsceno. E quando é obsceno, você acaba falando publicamente sobre o outro, coisas íntimas que não deveria. Então isso é um verdadeiro problema para o casal e se envolver filhos ainda pior. É inacreditável pensar igual o Pedro disse, né? Poxa, 14 anos juntos, aí de repente agora um acusa o outro de ladrão. Ah, você me roubou não sei quantos milhões. Como é que pode... E cadê aquela confiança que lá atrás estava de mãos dadas? São coisas que a gente se pergunta, né? Acabou e agora saiu um acusando o outro de um monte de coisa. E você vê que nessas acusações, elas não têm em momento nenhum o intuito de um acordo e de algo construtivo. É sempre algo... Metralhar. Simplesmente. É uma forma de atingir. Tanto que quando a gente fala em insultar, veja bem, insultar, a palavra insultar significa saltar sobre alguém. Você pular sobre alguém, você golpear alguém, né? Então, às vezes, você não sabe mais como atingir o outro e você, vamos dizer assim, no senso comum, joga baixo, pega pesado. Então, você ofende quando você não sabe o que dizer. Então, quando tem esse problema, é muito importante que o casal comece a procurar a rede de apoio, comece a encontrar intermediários, pessoas que consigam fazer essa intermediação, já que o contato entre eles é agressivo e, dependendo até mesmo, acompanhamento profissional. Quantas vezes eu já acompanhei casais que estavam em processo de separação e que eles me procuraram com uma ajuda profissional, não para ficar juntos, veja bem, mas para poder conviver separados. Então, existe essa possibilidade. Tinha filhos? Tinha. Aí também a mais ainda a conexão é essa, a principal... Né? Eles tiveram esse cuidado. Quando a gente tem essas separações, às vezes, você não lida com o outro de um modo amigável. Mas o que a gente pensa para ter o mínimo seria, se você tem dificuldade em respeitar o outro, a gente tenta lidar até com a questão da tolerância, tá? Porque a tolerância ainda não é o esperado, não é o ideal, mas a tolerância ainda faz com que você consiga se relacionar com o outro sem a necessidade de uma destruição, sem a necessidade de uma acusação, sem a necessidade de envolver terceiros ou mesmo envolver os filhos, que aí começa até o risco de uma alienação parental. Quem fala? Será que essa pessoa está precisando de ajuda? Tem uma frase muito clássica do Freud que ele diz, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei do Pedro, mais do que eu sei do Paulo, né? Muitas vezes. E você vê que nessa questão de perdas, né? Algumas pessoas não sabem lidar com a perda. Então, assim, quando você faz uma separação, é que nem quando alguém morre, você entra em luto, a separação é a mesma coisa, é luto também. E o luto é uma luta pela vida, para prosseguir apesar de... Então, realmente, a pessoa ela pode se voltar contra o outro. Inclusive, quando a gente vê que alguém perde alguém para a morte, às vezes até
começa a acusar, você não devia ter feito isso, né? E a pessoa se foi, e você entra numa reação ruim com a pessoa que você perdeu. Então, são reações ruins, vamos dizer assim, diante da perda, né? Você acusa o outro, até numa tentativa de conseguir se afastar e não ter recaídas ou coisa assim. Só que aí você continua pensando na pessoa, mesmo que seja de modo depreciativo, né? Então, é uma reação ruim diante da perda e que você está falando realmente de você. Porque você está demonstrando ali a sua imaturidade ou despreparo, não tem sabedoria para lidar com isso. Então, saber perder é uma das coisas principais da humanidade, desde a infância. Perfeito. Então, a pessoa está precisando realmente de cuidados. Tá certo, gente. Obrigada pela participação de vocês.